Fala, meus caros, tudo certo? Mais um vídeo para nossa playlist aqui do meu quadro de tarefas. E hoje a gente vai começar aí a desenvolver o lado direito aqui do nosso app. Basicamente, então, hoje no vídeo a gente vai criar o nosso serviço aqui. E dentro desse serviço a gente já vai fazer aí todo o processo de gerenciamento de estado utilizando o Synos. Então a gente vai ver aí update, set, todas essas propriedades aí de Synos, o computed. A gente vai ver isso aqui no serviço. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria aqui um serviço com Synos e aí a gente consegue, a partir desse valor, usar ele em qualquer componente da nossa aplicação, tá? E aí a gente vai ver que esse cara ele vai ter aí toda a reatividade que a gente tem agora aí junto com o Synos. Não que a gente não tinha antes trabalhando com Behavior Subject, por exemplo, mas a gente vai ter também a mesma coisa com Synos de uma forma um pouco mais simplificada. E é o que eu vou mostrar para vocês hoje. Então a gente vai criar o serviço basicamente e todas as operações que a gente vai utilizar aqui no nosso app. Então vai ter o post aqui para adicionar, vai ter o delete, vai ter o update, né? Quando a gente clicar duas vezes aqui, cadê? Clicar duas vezes aqui numa tarefa, ó, ele vai fazer aqui o update pra gente. E aí a gente vai ter também o get, para mostrar aqui a lista de tarefas. E a gente vai ter um quinto verbo aqui que vai ser o patch. Que aí quando a gente clicar aqui, ele vai basicamente só alterar a propriedade completed aqui da minha tarefa. Cliquei, ele marca como true. Cliquei novamente, uma vez marcado, ele marca como false, tá? Então, ó, vamos começar aqui no nosso projeto. Então, esse aqui é o projeto como ele estava aí no último vídeo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar aqui um model para representar o que é uma tarefa, tá? Isso aqui a gente já definiu aqui no nosso banco de dados, ó. Na verdade não definiu, tá? Eu acho que eu mostrei num vídeo lá no começo, o vídeo de modelo, mas aqui, como tá vazio, a gente não vai ver. Mas a gente faz junto aqui. Então, ó, eu vou criar uma pastinha aqui, ó, um arquivo, uma pasta model. Eu vou criar o arquivo task model.ts. Aqui, ó, rapidinho, ó, eu já vou exportar aqui o tipo, ó, export type task. E aí, essa task ela vai ter o que? Ela vai ter um ID, que é um string. Ela vai ter o title, que é uma string também. O title. Ela vai ter o isComplete, que é um boolean, que é aquela propriedade lá de tarefa completada ou não. E por fim ela vai ter um category ID, que é um string também. Porque toda tarefa, certo? Ela vai ter uma categoria, tá vendo? Ó? Então roxo, saúde, azul, trabalho e por aí vai, tá? Então, para a gente colocar essas cores aqui, a gente tem que ter essa informação lá no nosso modelo e, consequentemente, ali no nosso, nosso banco lá para trazer isso aqui, tá? Vou tomar um cafezinho aqui. Show. Então, beleza. Tá lá. Então tá aqui o nosso modelo. Vamos criar agora o que? O serviço, tá? Que é o que a gente vai trabalhar hoje. Então, new. Eu vou criar aqui uma pasta services pra gente, ó. New service. E aí vou criar aqui já o serviço com schematics aqui. Service, ele vai ser o task service. Sem muita complicação. Show, a gente não vai trabalhar com um constructor. Então, de cara, né, esse cara aqui ele vai ter que ter o quê? Ele vai ter que ter o HTTP client. A gente vai usar o inject aqui. HTTP client dessa forma. Vou importar esses caras aqui. Importei. Propriedade privada, eu gosto de colocar um underline na frente. Show. E aí a propriedade mais importante aqui vai ser o nosso tasks, que vai ser o que? O tasks, ele vai ser um signal, tá? Como ele é um array, o valor inicial é um array vazio. E aí a gente vai tipar esse cara aqui como um task array. É um array de tarefas, tá? Deixa eu importar esse cara. Ele não tá achando o task. Deixa eu ver se não errei o nome aqui. Export type, task, tá certo. Task. Aí, importou. A gente vai importar o sign aqui também. Show.
Agora a gente vai ter um outro sign-on aqui, tá? Se vocês olharem aqui no modelo, eu fiz uma modificaçãozinha, eu coloquei aqui, ó, do lado do título, a quantidade de tarefas atual, tá? Esse número, vocês concordam que ele é diretamente proporcional ao quê? Ao nosso tasks, ou seja, ele é o comprimento desse array, tá? E aí quando a gente tem um valor que a gente quer usar, e esse valor ele é função de outro, e esse outro é um sign-on, a gente pode utilizar o computed. Então eu posso criar aqui uma propriedade, ó, um public number of tasks. E aí, em vez de eu fazer um this tasks length aqui, eu posso usar o computed. O computed, o que ele faz? Ele vai computar novamente o valor desses sign-ons aqui, ou seja, isso aqui ele vai virar um sign-on, tá vendo? Ó? Ele vai computar esse valor toda vez que qualquer um dos sign-ons que estiver aqui dentro for alterado. Então você pode ter 1, 2, ou seja, esse valor ele pode ser proporcional a mais de um sign-on, tá? E a gente consegue fazer isso dessa forma. Então, ó, ele recebe uma função e o retorno dessa função, tudo que tiver aqui dentro, ó, todo sign-on que tiver aqui dentro, sempre que esse valor alterar, ele já vai alterar consequentemente o valor aqui dessa propriedade, tá? Então, ó, o que eu quero? Eu quero que esse cara seja, ó, o meu tasks. Aí eu vou pegar o valor dele, então eu tenho que chamar e invocar aqui, já que é um sign-on, e eu quero o quê? O length, um comprimento. E aí toda vez que eu incluir um item ou excluir um item aqui na lista, esse cara automaticamente já vai ser alterado também, tá? Beleza, e aí por último a gente vai importar aqui, ó, o nosso privado também, o nosso API URL, que está lá no environment, igual a gente já tinha feito no environment.apurl. Aqui não é prod, aqui é só environment, tá? Show. Então, beleza. O primeiro método é o quê? É o get, tá? Então, get tasks. E aí o get tasks aqui, a gente não vai fazer, eu não acho legal fazer isso, tá? A gente não vai fazer subscribe dentro do nosso serviço, tá? Então, o nosso serviço ele só vai retornar o quê? Ele só vai retornar o método e o subscribe, quem vai fazer vai ser um componente. Porque aí lá no componente a gente vai fazer o subscribe e aí a gente vai utilizar aí o next, o error, o completed. E aí dentro do componente a gente vai gerenciar isso, tá? Então aqui a gente vai só retornar o quê? A subscription, tá? Subscription não, né? A gente vai retornar o observable aqui, tá? Ele me deu até uma indicação de promise, mas não é promise que a gente vai trabalhar, então é observable, tá? E aí aqui, ó, a gente vai ter aqui o nosso API, o endpoint é tasks, tá? A gente pode até ver aqui na porta 3000, ó, rodando, é o tasks. Tá vendo? Tasks, show, beleza. Então aqui vai ser um observable, a gente vai portar esse cara e tá lá. Beleza, mas quando a gente chamar esse método get lá no componente, a gente vai ter que atribuir o valor retorno aqui para o meu sinus. E aí sempre que a gente está trabalhando com side effects aqui dentro de observables, a gente pode utilizar o operador tap. Ou seja, sempre que você quer executar uma lógica após uma subscribe aqui, a gente usa o operador tap. Então eu vou chamar aqui o pipe, vou chamar o tap. E o operador tap, assim como o subscribe lá, ele recebe o que? Ele recebe o retorno aqui como valor. Então ele recebe um tasks, tá? E aí a gente vai chamar, dessa forma, tá? Tasks. E aí, ó, eu já vou fazer o quê? Eu já vou setar aqui no meu sinus esse tasks, tá? Porém, tá, a gente vai fazer uma manipulação aqui antes. Sempre que a gente for setar um valor aqui no meu sign ou alterar, a gente vai fazer o que? A gente vai ordenar as tarefas por nome, tá? Por que vai acontecer? Então imagina que a gente está aqui editando o nosso comprar. Eu editei o valor aqui, tá? O nosso comprar frutas, eu editei esse valor. E aí no que eu for dar um update nesse meu array, lá dentro do meu sinus, pode ser que esse cara saia dessa posição e venha aqui para baixo, tá? E aí isso vai depender muito aí do nosso backend também e tal. E aí para garantir que vai estar sempre na mesma posição, a gente vai, toda vez que editar, deletar, adicionar, a gente vai, antes de alterar aqui o valor, a gente vai ordenar, tá? E aí eu vou criar aqui embaixo então um método, ó,
public, um get sorted tasks, que ele vai receber o que? Ele vai receber ali a lista de tarefas e vai retornar o que? Uma lista de tarefa também, porém ordenada, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um return tasks, tasks.sort, aí a gente vai chamar o valor A e valor B, né? Que é os parâmetros aqui do método. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um compare, tá? Então, comparar por título. Então, A.title, loqueio compare B title, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, então, um sorted tasks e vai ser o que? O get sorted tasks e eu vou passar o meu tasks. E aí esse cara eu vou setar aqui no valor do meu sinus, tá? Então, o nosso get aí ele tá feito. Vamos agora pro create. Então, public create task, tá? Então, esse cara que ele vai receber, tá? Ele vai receber uma task, tá? E aí, da mesma forma, ele vai me retornar o quê? Um observable de task, tá? Aqui vai ter um detalhe, pessoal, que na verdade esse cara ele não vai receber uma task completa. Porque quando estiver adicionando uma tarefa, não é o front-end que vai gerar um ID aqui pra gente, tá? Quem vai gerar esse ID vai ser o back-end. A gente vai mandar as outras propriedades e o back-end, no momento de adicionar isso no banco, vai gerar o ID lá pra gente, tá? É o certo. Então se tiver no seu projeto aí, tiver dev back-end falando pra você gerar um ID aqui aleatoriamente com uma lib, esse cara aí tá usando drogas. Então aponte isso, briga lá, porque isso aí não é certo, tá? Então aqui, na verdade, não é um task, é um partial de task. Ou seja, é uma tarefa aí parcial, porque a gente não vai ter o ID, tá? E, beleza, então esse cara vai retornar o quê? Um HTTP post, vai passar aqui o tasks, na verdade é só tasks. Ele fez aqui uma cagada aqui na hora de autocompletar, deixou aí, pronto. Então, ó, é isso. Então, eu já fazer aqui um post. Esse post ele vai receber um task aí, e aí a gente vai passar aqui como parâmetro, né, o objeto task, tá? Show. E aí, da mesma forma, depois que eu criei uma tarefa nova, e aí a gente foi, chamou o nosso serviço, retornou sucesso lá pra gente, a gente vai ter que inserir essa tarefa nova dentro do nosso sign-on, para a lista aqui no front-end automaticamente atualizar com a tarefa nova, tá? E aí a gente vai fazer o quê? Vamos criar um método aqui à parte, ó, um public, a gente pode colocar aqui insert a task in the tasks list, tá? E esse cara, ele vai receber o quê? Uma nova tarefa, um new task. Não vai retornar nada, ele só vai fazer a alteração pra gente. E aí o que ele vai fazer? Ele vai, já até deu uma dica aqui pra mim, ó, vou pegar as tarefas atuais, aqui é um new task. Eu vou pegar a tarefa atual, a lista de tarefa atual, vou criar uma nova, vou fazer o que? Vou new task, tá certo? E aí na hora de retornar, o que eu vou fazer? Eu vou retornar um sorted, da mesma forma. Então eu vou criar aqui, ó, um sorted task, eu vou passar aqui, ó, o update tasks, que é a nova lista, tá? E aí eu não preciso separar isso, eu posso colocar direto aqui, ó, a lista atual, removo esse cara, e aí no final eu só dou um set e passo aqui o sorted, tá? Tá feito, fechou? Então a gente atualiza a lista dessa forma. E agora a gente vai para quê? A gente vai para os métodos de update, tá? Então vão ser dois métodos de update. Um para atualizar um registro, ou seja, atualizar pelo título, e outro para atualizar aqui a propriedade isCompleted. Então vai ser tipo um toggle. Cliquei, eu marco,
descliquei, entre aspas aí, descliquei não existe, mas descliquei, ele vai voltar para false, tá? Então, ó, vamos criar aqui um public update task, tá? Ele já até me deu aqui, ó, no autocomplete aqui da IA. Essa IA que eu uso, pessoal, é o Tab9, tá? Não sei se vocês conhecem. Cara, tem a versão gratuita lá, eu acho muito legal. Ele já vai interpretando aqui alguns métodos e ele é bem inteligente para fazer isso. E tem uma versão gratuita muito boa. Para teste também, ele é sensacional. Eu uso aqui para teste tanto com Angular, aqui nos testes unitários aí com Jest, quanto lá no back-end que eu trabalho aí com Spring. Cara, ele faz uns testes aí sensacionais, né? Claro, né, não é 100%, muita coisa a gente muda, mas assim, ele agiliza demais ali o processo de escrita, tá, dos testes. Beleza. Só que aqui, nesse caso, tá, a edição, ela vai ser feita pelo ID, tá? Então, vai ser um put normal, e aí eu vou passar o ID, tá? Então essa aqui é a estrutura que a gente tem no back-end nosso aqui, que é um back-end fake aqui com o JSON Server, tá? E aí no back-end de vocês, no projeto de vocês, aí tem que ver como é que tá mapeado isso aqui, tá? E aí novamente, o ideal é, se eu tô passando uma tarefa aqui, um item para ser alterado, no caso aqui a tarefa, o ideal é a gente passar o quê? O ID aqui dentro, na URL, e aqui a tarefa alterada, tá? Porque a gente tem acesso ao ID da tarefa que está sendo aqui editada, tá? Beleza, então esse foi aqui o update. E aí, a gente, da mesma forma que a gente fez pro create lá, a gente vai ter que ter um método ali. Pera, me confundi. Não, tá certo. Tá aqui, fizemos. Aí a gente vai ter que ter, é isso mesmo. Voltei. A gente vai ter que ter um método aqui pra dar um update nessa lista de tarefas, né? Porque toda vez que eu editar um item, esse item aqui, na minha lista de tarefas dentro do meu sign, esse item tem que ser o quê? Ele tem que ser alterado, tá? Então eu vou ter que, entre aspas, remover o item e adicionar um novo com o nome alterado, tá? E aí, como é que a gente pode fazer isso, tá? A gente pode vir aqui, ó, e criar um método. Vamos usar até o mesmo nome que eu usei pra cá, só que aqui em vez de ser insert vai ser update, tá? E aí esse cara recebe o quê? A tarefa a tarefa aí editada, tá? Recebe esse cara. E aí o que eu vou fazer? Antes de mais nada, eu vou remover essa tarefa aqui e vou adicionar a nova que vai ter o título novo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, uma variável aqui que vai ser um const, aí vai ser all tasks with updated task removed. Então o que esse cara vai ser? Eu vou pegar a minha lista atual de tarefa, meu tasks, tá? E vou fazer o quê? Vou fazer um filter, tá? Vou fazer um filter nela, porque fazendo um filter eu vou conseguir aí remover essa tarefa pelo ID, tá? E na verdade a gente pode fazer de outra forma melhor. Eu posso vir direto aqui, ó, no tasks, ó. Direto no tasks, que é o meu sign lá, e chamar o método update, tá? Porque aí com o update eu já recebo aqui como parâmetro inicial o que? O meu tasks, que é a lista atual. E aí aqui dentro eu posso executar essa lógica, tá? E aí eu vou criar o que? Aquela variável que a gente tinha começado a criar, all tasks with updated task removed. E aí eu vou pegar o tasks, aí sim vou fazer um filter, tá? E aí como é que é esse filter? Eu vou varrer aqui, certo? O filter ele vai varrer tarefa por tarefa. Eu quero toda a tarefa em que o task ID ele é diferente do meu update, task.id. Porque aí eu vou garantir que eu vou obter aqui todas as tarefas com exceção daquela que a gente está alterando, tá? E show. Então, tá aqui meu tasks, filter, aí ele recebe o task como parâmetro, que é a tarefa para cada item, e tá show. Aqui é o updated task, show. E beleza, tá? E aí agora o que eu vou fazer? Agora eu vou criar uma nova lista, a updated
task list. E aí esse cara, o que ele vai ser? Ele vai ser todas as tarefas que eu tenho, com exceção da que foi alterada, mais a tarefa alterada agora com o título novo, tá? E aqui eu vou chamar o spread. Calma aí que ele deu uma travada. Vou chamar o spread e fechou. E agora eu só preciso retornar o que? Essa lista aqui ordenada. Eu vou chamar o sorted aqui e vou passar esse cara, tá? Show. Passei esse cara aqui. E aí esse método aí, lá no nosso componente, tá? Voltando aqui a explicação, no nosso componente, quando a gente fizer a chamada aqui do update e esse cara retornar sucesso lá do nosso back-end, e aí sim a gente altera, tá? E aí sim a gente altera a nossa lista. Show? Feito. E agora a gente só precisa criar o quê? Aquele outro método que é o patch, para alterar somente o quê? O estado estar completado aqui, né? O nosso isCompleted. E nesses casos, o método mais indicado é o patch, tá? E aí vai ter aqui esse método que aí vai ser o que? A gente pode chamar de update a task isCom update isCompleted status. Update isCompleted status. Boa, acho que tá bom assim. Esse cara também vai retornar ali um observable pra gente, tá? Observable de task, igual esse aqui. Update task, tá aqui. Show. E aí, na verdade, esse cara, como eu vou estar alterando só a tarefa aqui, só um campo, vamos receber aqui, em vez da tarefa inteira, a gente pode receber o quê? O task ID e o isCompleted, que é o valor que a gente está alterando. E aí esse valor uma hora vai ser verdadeiro e outra falso, dependendo do estado lá do nosso radio aqui, tá? Então esse cara aqui ele é um boolean. Show. E é isso. E aí, ó, ele já até deu aqui pra mim, tá vendo, ó, o método pronto e acabou, não tem erro, tá? É isso, ó. É o patch, o método aqui ele é o mesmo, só que ele vai receber o ID aqui dessa vez e aqui o status que eu vou estar alterando, tá? E é da mesma forma. No que a gente editou, esse cara deu sucesso. A gente vai fazer o quê? A partir dessa tarefa alterada, a gente vai chamar esse método para atualizar o nosso signals aqui e a nossa lista ser automaticamente atualizada com a nova propriedade aí, tá? Fechou. E aí por fim falta o quê? Falta só o delete. Public delete task. O delete task, da mesma forma que o update aqui, que o update complete, a gente pode receber aqui um task ID, porque para deletar eu só preciso do ID, tá? Então se seu back-end, de novo, o back-end do seu projeto tá recebendo aí uma porrada de parâmetros aí na URL, ou tá pedindo para passar uma entidade no body, pelo amor de Deus, converse com esses caras aí, que esses caras estão precisando estudar, estão fazendo besteira, tá? Então se o nosso banco aqui é um banco relacional, a gente só precisa do ID único para alterar esse cara, tá? Então, voltando aqui, observa aqui de task, show, tá aqui, delete, tá? Sem erro, simples, tá? Delete. E aí da mesma forma, quando eu deletei, eu vou ter que ter um método que vai dar um update aqui, ó, na minha lista de tarefas, removendo esse item, tá? E esse método, ó, eu posso até copiar o nome aqui que a gente tá mantendo de padrão, ó, que vai ser o quê? Ele vai ser um public delete a task in the task lists, tá? E esse cara, deletar, a gente só precisa do ID, certo? Ele não retorna nada, ele só vai manipular o nosso sign aqui. E aí, ó, o próprio IA aqui, ó, a IDE já, a nossa IA aqui, o Tab9, ela já fez aqui a sugestão pra gente, é exatamente isso, ó. Eu vou dar um update no meu tasks e aí fazendo o que? Um filter, tá? Então aqui eu recebo a lista atual e o retorno aqui dessa função é justamente o novo valor. E aí o retorno, né, é o que? É a lista atual filtrando todas com exceção da que foi removida, tá? E galera,
tá feito. É isso aqui, o nosso serviço ele já está aí 100%. Deixa eu voltar aqui. Então no próximo vídeo aí a gente já vai dar início à construção ali do lado direito do nosso app ali, do quadro de tarefas. E a gente vai construir o formulário de adição ali em cima. Então vai ter o form ali para adicionar e é isso. E aí a gente já tem o serviço pronto, já estamos com os métodos prontos e é só desenvolver, tá? Pessoal, vou nessa. É isso aí que eu queria trazer pra gente hoje. Então um serviço aí completo com todas as operações de CRUD completas aqui e um tratamento aí de gerenciamento de estado utilizando o Sinus, tá? E aí a gente vai ver melhor isso na prática quando a gente desenvolver o componente e vendo aí toda essa iteratividade na tela, tá? Se inscreva no canal, deixe o joinha para me ajudar e abraço!